Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas aos que são egoístas, que desobedecem à verdade e seguem o mal, ele retribuirá com ira e desprazer. Sim, ele retribuirá com aflição e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois para o gentil. Mas glória, honra e paz para todo aquele que persiste em fazer o bem, primeiro para o judeu, depois para o gentil. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Ok. Olha só, gente boa. Cara, eu tô no bico do urubu. Pai, eu me esqueço que isso aqui tá ligado. Olha só, gente boa. Porque eu tô com versões complicadas de ler aqui, porque eu tô com uma que é a NTLH, Ah, que é a que eu estou usando no curso agora de estudo da Bíblia lá, e estou com uma que é a Bíblia hebraica, aí tem Shalom, tem Torá, tem um monte de letra diferente aqui, aí fica complicado. gente boa. Olha só, lembra sempre que na atualizada, normalmente tem essa primeira letrinha em negrito, né? Que eu sempre falo sobre isso, ó. Ela vai ter a primeira letrinha em negrito lá no portanto, do versículo 1, e a segunda letrinha em negrito no versículo 12. Assim, um assunto vai do 1 ao 11. Aí, ó, o outro assunto vai do 12 ao 16. Aí no 17 começa outro. Então, toda vez que a gente estiver lendo o texto bíblico, é bom ver isso aqui assim, porque a gente aprende com essa lógica. Bom, nós já vimos do capítulo 1, versículo 18 até o 32. Ah, mas eu queria perguntar antes, o que que nesse texto aqui chama a atenção de você? De repente você fala, cara, isso aqui é um negócio interessante que eu olho e vejo. Nesse texto que nós lemos. Começa pelo enunciado, né? Quando fala assim, os gentios e os judeus igualmente culpados, e o juízo de Deus. Eu vejo assim que mesmo, assim como a condenação é para qualquer um, a salvação também não depende de ser judeu, gentil, né? Depende só da graça, né? Perfeito. E quando nós julgamos, nós somos indispensáveis, né? Porque o julgamento vem de Deus, e muitas vezes nós julgamos as pessoas. Verdade. E ele diz que aquele que julga também vai ser julgado por outro, né? Eu acho assim, esse texto ele tá se referindo aqui aos judeus, né, que ficam achando que são melhores gentios, é isso? E aí ele está dizendo isso para eles, olha, vocês acham que tem alguma desculpa, que vocês... Ou é o contrário, ele está dizendo isso aos gentios que dão desculpa, mas eles e julgam os outros, mas eles também estão condenados. Eu acho que parece que ele está falando isso para os judeus, né? A ideia é que o homem, que todos são indesculpáveis, né? Sim, sim, mas o problema é o judeu que se achava bonzinho em relação ao gentil, né? Isso, quando ele está escrevendo a carta aqui, ele está escrevendo para eles, né? É a eles que ele está dizendo isso, né? Que eles se acham indesculpáveis porque são judeus, porque são filhos de Abraão, como eles já diziam para Jesus, né? Eu penso assim, né? Mas eles também estão dentro desse mesmo pacote que todo mundo tá, né? Pedro? É isso, né? Exatamente. O Heavy, a questão é isso que a Dionara falou. Eu fico tentando lembrar aqui, porque eu estou vendo aqui na minha Bíblia cheio de anotaçõezinhas que eu já tinha feito umas devocionais há um tempo atrás nesse livro de Romanos. E eu fico tentando lembrar o que eu estava pensando à medida que eu ia lendo na minha devocional, e é dentro disso aí que a Dionara falou, porque nesse versículo 3 e 4 aqui, né? Eu vejo, às vezes, o Paulo sendo meio sutil num sarcasmo, ou talvez até num tipo de tirar esse povo e falar assim, cara, vocês estão achando que vocês são melhores, né? Tipo assim, você acha que vocês agindo dessa forma, aí Deus não
agora Deus não vai julgar vocês, vai julgar o outro, mas não vai julgar vocês. Né? Parou, né? Parece, tem hora que dá vontade de traduzir a Bíblia numa linguagem mais, mano, peraí, né? Meio nortista, assim, ou alguma coisa assim. Porque aí depois ele vai falar assim, ó, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você. Tipo assim, cara, para perceber o tanto de porcaria, né? Eu tô com uma criança aqui perto, então não vou falar outra palavra. Que vocês fazem e Deus é tolerante, é bondoso com vocês. E o judeu às vezes fica se achando assim, não, Deus está sendo tolerante comigo por causa dos meus sacrifícios, por causa da minha oferta. Mas, na verdade, o Paulo está falando ao contrário. Deus está sendo tolerante e bondoso com você, apesar de, né? Então, essa tentativa de Paulo de baixar a bola dos caras, né? De baixar essa arrogância deles. E assim, tipo, mais para frente um pouquinho, lá no 12, ele até fala, olha, todo aquele que pecar sem conhecer a lei vai ser julgado também, né, sem lei, mas aquele que pecar conhecendo a lei vai ser julgado por ela também. O outro capítulo que nós vamos estudar fala mais até sobre isso. Porque fala assim, quem conhece a lei vai ser julgado porque conhece, né? Exatamente. Aqui no 9, resume isso daí, né? Que a Dionara estava na dúvida. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, é para todos nós. Perfeito, verdade. Está bem aqui no 9, verdade. O versículo 3 e 4 da Bíblia, a mensagem, Pedro, diz assim, ou você acha que conseguiria distrair a atenção de Deus dos seus erros, apontando o dedo para os erros dos outros? Ou que, por ser um Deus tão bondoso, ele o deixaria livre de obrigação? É melhor pensar direito desde o princípio. Deus é bom, mas não é bobo. Por sua bondade, ele nos toma pela mão e nos conduz a uma mudança radical de vida. Essa é a mensagem. Deus é bom, mas não é bobo, essa expressão é. Olha, essa semana eu estava num grupo, eu tenho um grupo de teólogos com tendências mais liberais, né? E aí ele pegou uma frase de um cara lá, que o cara diz assim, Deus diz que tenho que perdoar meus inimigos, mas ele não perdoa os dele. Eu achei interessante a frase, né? E aí o cara começou a trabalhar assim, que a gente precisa precisa modificar essa compreensão de Deus, porque ele fala que Deus não pode ser carrasco, Deus não pode ser duro. As pessoas ficam tentando tirar essa ideia de um Deus que emite juízo. Esse texto fala duramente de um Deus que tem juízo. Nós estamos no tempo da graça, mas esse tempo da graça vai ser encerrado pelo tempo do juízo, porque Deus é justo, né? Deus não é bobo. E assim, é como às vezes, né, se fala, depende do ângulo que se vê, né? Então, assim, depende do prisma que eu olho, pode parecer que aquilo é um castigo, é um juízo de Deus, mas às vezes até aquilo que é ruim aos meus olhos é expressão do amor de Deus também. Para Deus aquilo é expressão de amor. Não deixar o ser humano para sempre à mercê do próprio pecado dele, à mercê das suas escolhas, a vida em si. Então, assim, mesmo tudo que a gente olha até na palavra de Deus e considera aquilo, ai, que horrível, né? Deus mandou matar aquele monte de gente. Mas até isso é sinal de amor e graça da parte de Deus, dependendo do ângulo que a gente vê. Até porque, pessoal? A gente não consegue enxergar tudo, a gente não tem toda a visão das coisas como Deus tem. E a gente não tem toda a percepção que Deus tem, a gente tem um olhar muito humano. Só enxerga no que até a ponta do nosso nariz no máximo, né? E eu ainda preciso de óculos, né? Então, é por aí também. Que até o que eu acho que é um julgamento, que é um castigo, uma coisa horrorosa, para aquela pessoa, até para o inimigo dele, quando ele é perdão também, é graça também. Agora, só que nesse texto aqui, nós estamos falando do juízo final, né? Ah, sim, também. No juízo final não tem... Fala, Val. Ô, Aloysio, só um gancho aqui naquele comentário que você fez dos pastores liberais aí. Eu não estava nessa reunião, não, mas eu tenho feito aí umas devocionais, né? Comecei as devocionais do ano agora e tá lá em Gênesis. E aí eu vejo, às vezes, Deus tomando umas atitudes, né? Que a uns ele perdoa pelos erros, outros ele não perdoa.
E assim, o quanto que o pecado já é da natureza humana mesmo, né? Quantas coisas, quantas atrocidades aconteceram, né, nos nossos ancestrais aí na época lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, rouba primogenitura, enfim, várias situações. E alguns, a soberania de Deus é tão grande que alguns ele simplesmente perdoa, outro ele aplica o juízo. Então, isso quer dizer, ele quem decide, tudo é a respeito dele, da vontade dele, é mistérios dele, né? Aí diz que nem todo mundo comete pecado tão cruel quanto outros. É verdade que tem algumas pessoas que são boazinhas, mas mesmo as pessoas boazinhas, elas estão sob a ira de Deus porque elas são pecadoras. Isso aqui é importante para a gente porque na nossa discussão de evangelização no Brasil, na época que a gente evangelizava só católico, católico tem essa coisa da obra. Então a gente fala assim, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca roubei, enfim, eles colocavam alguns pecados. A ideia central é que, e aí Paulo vai terminar isso depois lá no capítulo 3, é que todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Então, mesmo esse homem moral que o judeu se considerava, e que o judeu, às vezes, ele ficava condenando os imorais, porque eles achavam assim, eu não faço isso que esse cara fez. Eles relacionavam os pecados, é como se o pecado... Sim, aí lembra a mesma coisa do grau, é de pecado. Lembra da história do Fariseu. Do fariseu e do publicano, né? Na história do fariseu e do publicano, essa história aparece bem claro assim, eu não sou como esse daí, porque eu sou um cara que estou na moral. Então, assim, Deus não vai me condenar porque eu sou um cara bom. O fato é que não existe isso, né? Todos pecaram. Não tem um que não pecou. Vamos só ler para a gente acompanhar junto aqui a discussão. O capítulo 2, versículo 1 a 3 de novo. 2 de 1 a 3. Lendo bem devagar. Porquanto és indesculpável, ó homem, quanto julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homens que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Tá, então assim, não dá para a gente pensar que umas pessoas são melhorzinhas do que outras. Segundo o texto, todos estão na mesma condição. Então, é uma questão de tempo. Deus vai manifestar aquilo que nós vimos na semana passada, a sua ira. Existe uma ira de Deus sobre o homem, que a gente não gosta de parar para pensar nisso, né? Mas existe uma ira de Deus sobre o homem. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai revelar essa ira contra qualquer pessoa que não obedeça à lei de uma maneira perfeita. Então, a lei é para todos os homens. Quem não obedece à lei de uma maneira perfeita se torna pecador, culpado dela toda. Então, 2, 6 a 10. Luiz, deixa eu só perguntar uma coisa aqui que me vem, para eu não esquecer. Ou falar uma coisa que não é bem uma pergunta em si. Mas será que porque para mim, assim, parece que esse texto aqui, o do 1 e o 2, Paulo está relacionando, antes eu fazia não era comparação, eu separava uma coisa da outra, tipo assim, tinha o pecado, que era que todos nós estamos dentro dele, e os pecados, que é o que eu cometo por práticas, né? Então, assim, será que aqui também não tem uma coisa, Paulo está falando relacionado a essa ira que vem sobre esse pecado que todos estamos, que é por causa desde lá do Éden, né, que o homem pecou e está todo mundo dentro?
E depois tem a questão agora, e tem essa questão agora de eu me desculpar por causa dos pecados daqui, dessas coisas que eu faço com a minha prática de vida, né? Que aí, não sei se eu estou me fazendo entender. Mas é como se tem uma diferença, né? Tem o pecado, essa coisa que está todo mundo dentro. A criança, quando ela nasce, ela já está dentro dessa ira, ela já está debaixo Então, dessa ira. mas eu tenho a impressão. Dionara, Mesmo sem ela ter cometido nada. Ela nem escolheu ainda, né? Se vai seguir a Deus ou se não vai, mas ela está dentro dessa ira já, né? Por causa desse pecado Dionara, que todo mundo fez parte. Oi. Eu não sei se eu estou certa, quer dizer, eu acho que os primeiros capítulos, ele é uma introdução do que o ser humano é, geral, desde que nasceu. Porque aí depois, né, Paulo, ele começa a entrar na questão da justificação, né, que nós somos indesculpáveis, mas pela obra de Cristo, né, vem a salvação. É isso, pastor? Eu acho que é isso. É só porque, assim, na frente, quando ele vai falar dos pecados do dia a dia, o problema é que o judeu, ele se julgava capaz de não estar sob condenação porque ele fazia coisas boas. Uhum. Ele negava a queda, que é bem isso, assim, da Luciana da Então, falando. é isso, Luiz, é isso que eu queria chegar. A gente não pode negar essa coisa de negar que está todo mundo debaixo da ira até o momento, né? Está todo mundo, enquanto a gente não tem a Cristo, a gente é alvo. Porque até, como eu falei, assim, até uma criança que ela não escolheu ainda se o bem e o mal, mas ela está debaixo ainda. O Breno está lembrando para nós aqui, né, que o problema é que o judeu, ele descansava no fato de que ele acreditava que ele era da aliança, e mais, ele acreditava que só ele era da aliança. Né? Perfeito. Que ele dizia, nós não somos filhos de Abraão, ele sempre falava, né? Eu acho que também tem aquela coisa de que Paulo, ele sempre está enfatizando sobre que todo mundo está no mesmo barco. E que não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, ele precisava propagar isso sempre, 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 porque as pessoas ainda tinham essa... Gente, entre nós, algumas pessoas têm dificuldade de imaginar salvação na Igreja Católica. Alguns de nós têm muita dificuldade, porque nós somos criados para negar o catolicismo. Né? A gente tem, de igrejas pentecostais, algumas pessoas têm dificuldade com a presbiteriana. A presbiteriana tem uma dificuldadezinha com o luterano. Então, tem hora que até os crentes têm dificuldade também de ver que vai ter gente se perdendo dentro da igreja do cristão. Dentro da igreja evangélica. Né? Acho que tá dentro da igreja, ele está salvo, porque eu estou dentro da presbiteriana, eu estou salvo, porque eu estou dentro da batista, eu estou salvo, porque eu sou assembleano, eu estou salvo. Mas vai ter muita surpresa. 2:6-10. Eu vou ler aqui na outra versão, só para a gente ver como é que é a outra versão aqui. Ele diz assim... Aqui ele não faz diferença, ele começa no 5. Não há como escapar. Rejeitar Deus ou fugir dele é como jogar lenha na fogueira. Um dia o fogo intenso e alto, o julgamento justo e ardente de Deus irá queimar tudo. Não se engane, porque no fim todos terão o que merecem. Vida de verdade para quem age ao lado de Deus e fogo para quem insiste em viver como bem entende pela lei do menor esforço. Se você age contra a sua natureza, irá se destruir, não importa a sua origem, a sua criação ou a sua formação. Mas se você aceitar o jeito de Deus fazer as coisas, a recompensa será maravilhosa. Nesse caso, também não importa a origem ou a formação. Essa aqui é uma leitura mais leve, assim, né? Que versão é essa? É a mensagem. A mensagem. Olha, é só para a gente... É só para a gente lembrar, irmãos, assim, ó, nesse momento, vamos lembrar que Paulo está fazendo apresentando a teologia dele, né? E na teologia dele, ele quer mostrar, nesse instante, que todos foram encerrados na mesma condição, porque aí, a Lu estava lembrando, lá na frente vai ser dito que, assim como o pecado veio, a salvação veio. A ira de Deus não se revela já. Por quê? Por causa da bondade de Deus. Capítulo 2:4. 2:4.
Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Olha, então assim, por que que nesse instante, e aí o Salmo 73 chama a atenção da gente, né? Porque tem hora que a gente fala assim, caramba, essa semana eu vi um vídeo muito interessante sobre um prêmio que foi dado há pouco tempo, um prêmio que foi dado aos líderes, né? Deixa eu só achar aqui rapidinho. Eu só vou achar o nome do Prêmio Líderes do Brasil 2024. Ó. 24, mas soluções também. Não dá para ver isso, não, né? Muitas delas vêm do privado. Foram isso que as 30 empresas premiadas hoje aqui no 14º Prêmio Líderes do Brasil apresentaram, fizeram e foram aqui reconhecidas. E agora vamos receber aqui no palco os premiados nas categorias empreendedorismo e instituição financeira. E vamos receber Daniel Forcalo, CEO do Banco Master. Então, assim, vice-presidente do Itaú. Então, assim, era em 2024 um prêmio ao Daniel Forcaro, o dono do Banco Master. Agora, em 2025, o cara terminou como o maior escândalo bancário do Brasil. Aí tem hora que a gente olha e fala assim, cara, como isso... E tem um monte de outras pessoas que não são descobertas. Por que que Deus não age nesse instante com a ira dele sobre esse povo? O texto vai lembrar por causa da bondade de Deus. Então, eu estava lembrando aqui de um texto que tem lá agora eu não lembro o local no Antigo Testamento que a gente estava lendo, que fala que Deus estava esperando o cálice lá da maldade dos povos que estavam naquela terra aumentar lá, para poder, quando libertou Israel e agora está mandando o povo ir lá e destruir todo mundo. Não era, aí ele vai dizendo lá de Moisés, depois em Deuteronômio, vai falando para eles, olha, vocês não são escolhidos de Deus, o povo, porque vocês são bons, é porque esses povos aí, eles são muito ruins, eles são muito maus, né? E aí Deus vai dizendo que ele teve paciência, ele teve ele esperou, né? Teve aquela paciência de esperar encher, né? Até encher o limite da iniquidade daquele povo. Eu acho que hoje com a gente acontece a mesma coisa. Deus tem uma paciência com a gente de esperar que o nosso limite de iniquidade chegue até um nível que aí sim não vai dar mais. Entende? E ele tá nessa espera, e ele vai dando chance, ele vai dando oportunidades para o mundo, né? Para as pessoas, para todo mundo, individualmente também. Porque também quando Deus trata, ele está tratando aqui de uma nação, ele não está tratando de uma pessoa individual. Né, ele está tratando de um povo em si, de uma nação também, né? 3:25 e outro lê 9:22, por favor. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 3:25. Por Deus, na sua tolerância, ter deixado impunes os pecados anteriormente conhecidos. 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Suportou com muita longanimidade os vasos de ira. É esse tempo para a conversão dos eleitos, que o Breno está lembrando aí, né? É o tempo que Deus vai dando para a conversão dos escolhidos. Por isso que até aquilo que parece ruim para nós, como ser humano, é graça. Mesmo quando a gente vê a iniquidade aí do mundo, a iniquidade crescendo, um monte de coisa, ainda Deus... por que Deus não destrói todo mundo de uma vez, não termina, né? Ele poderia, mas ainda é graça. Quando o Paulo estava escrevendo, você já falou, ele estava escrevendo pensando em alguma situação que estava acontecendo, além de ele saber que já existia esse
disputa entre gentios e judeus, ele sabia de alguma situação específica que estava acontecendo? Não, eu não sei. Não dá para fazer. Na carta de Romanos não tem, a gente tem na carta de Corinto, na carta de Filipe, mas nesse caso aqui especificamente não. É porque aqui no versículo 8 fala, mas a indignação aos facciosos desobedecem, é como se... Mas aí sim, aí nós temos judeus criando divisão na igreja, ali sim. Aí já tem, no caso dos facciosos, aí tem esses judeus que ficavam criando confusão dentro da igreja, separação dentro da igreja. Rapaz, só um parênteses antes da Carolina falar aqui. Eu tenho uma dificuldade de ouvir a Stephanie quando ela fala. Não sei se outras pessoas, né? Então, se você puder repetir o que ela fala, o que ela comenta, às vezes dá para ouvir algumas palavras que ficam mais altas e tal, mas fica perdido todo o negócio. Ou, não sei, ela arrumar um celularzinho para ela participar junto, que aí o microfone fica melhor. Só eu repetir. Às vezes eu tomo cuidado de perguntar se vocês ouviram e às vezes eu esqueço, tá certo. Você vai falar, Carol? Bom, eu estava pensando sobre uma coisa, quando vocês estavam falando sobre até os bonzinhos, né? Que a gente é pecador, todo mundo acaba estando no mesmo pacote, praticamente. Pensei sobre uma experiência que eu tenho com Deus na minha vida. Imagino que talvez para vocês é parecido. Aí vocês comentam. A gente tem até uns testezinhos para ver. Não sei se vocês já fizeram aí sobre dons, né? Que cada um tem e tal. Sim. Né, para estar sendo usado, para a pessoa saber mais ou menos o que Deus deve querer para ela. E uma coisa que eu vejo na minha vida que para mim, eu acho que não está bem na lista de dons, eu não sei, mas uma coisa que eu tenho facilidade é de amar o próximo, sabe? Eu gosto muito de pessoas. Tem gente que tem dom, eu acho, para planta, tem gente que tem dom para animal, eu tenho dom para pessoas. Eu amo todo mundo. E daí, Deus vai me ele pega na minha mão e vai andando comigo pela vida, e daí, de vez em quando ele fala comigo assim, vem cá, tu acha que tu sabe, tu acha que tu é boa nesse assunto de amor? Então, o que tu vai fazer agora com isso aqui? Ele me mostra uma coisa difícil. Daí eu, opa, meu Deus, eu não amo o suficiente. Preciso aprender. Daí tá, eu aprendo alguma coisa, lá adiante ele vem de novo comigo. Carol, e aí? Sobre o amor, vamos conversar aqui. Tu acha que você sabe alguma coisa? Sabe nada de amor. E daí, isso é muito legal, que ele é perfeito e a gente está tão distante dele, então, às vezes, tem dia que a gente vai orar e a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados e a gente pensa, gente, mas eu nem sei o que eu fiz de errado hoje, mas eu vou pedir só por garantia. Mas até o que a gente fez de bom, a gente não fez bom o suficiente, porque a gente está ali, assim, entre aspas, comparando com a perfeição. Ele enxerga, né? Ele é perfeito. Ele fala, nossa, mas foi tão pueril isso que tu fez, podia ter feito tanto melhor. Eu acho que tem isso para ajudar, assim, todo mundo a enxergar, assim, as nossas próprias falhas, é justamente a nossa falta de perfeição. Ele sempre tem tanto, ele é sempre muito melhor que nós em qualquer coisa, até nesses dons que a gente acredita que a gente tem. Volte e meia, ele te chama e te fala, tu acha que tu é bom nisso? Não é bom o suficiente ainda, não. Hoje eu estava lendo a gente está lendo o texto bíblico, né, lá lendo um capítulo agora nós estamos lendo João, e aí começou com a história da mulher que foi pega em adultério, né? E depois os fariseus ficam perguntando um monte de coisa para Jesus, e questionando Jesus, e eu estava falando, tomara que eu não tenha dúvidas, especialmente que minhas dúvidas nunca me levem a tirar a primeira pedra, porque senão a gente acaba vivendo no reino, mas atirando pedra.
de vez em quando tá com a pedrinha em alguém, porque a gente acha que aquele alguém, de alguma maneira, não é tão digno. Então, é verdade, esse é uma luta para todos nós. Ok, gente, a ideia era, o apóstolo Pedro, ele chega um momento que ele entra numa crise, né? Qual é a crise? Cara, eu pequei. O Judas também entra numa crise. Eu pequei. A diferença é que o apóstolo Pedro entendeu Jesus e Deus como misericordioso. O Judas não conseguiu entender a misericórdia. Então, ele tem uma reação de desespero. Quando a gente... Esse assunto aqui é um assunto que eu sempre gosto dele, porque é um assunto assim, ó. Às vezes, a gente quer ser muito duro com o outro, e às vezes quer ser muito duro com a gente mesmo. Precisa tomar cuidado, porque eu nem posso ser conivente com a minha vontade de pecar e nem posso querer ser juiz de mim mesmo. Porque se eu tento me transformar em juiz de mim mesmo, eu corro o risco de estar confiando na minha própria justiça. E eu não tenho justiça nem para julgar o outro, nem para julgar a mim. A gente precisa entender que nós estamos todos encerrados sob a graça e a misericórdia do Senhor. Então, Paulo quer trabalhar isso e quer deixar claro para a igreja de Roma, para sair do justicialismo judeu, e aí na outra lição também, e para compreender que não é uma bondadezinha minha, porque eu não estou sob a lei, então eu mereço. A ideia é que todos dependam da misericórdia. Capítulo 10, versículo 3, alguém leia, por favor? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitarão a quem vem de Deus, a que vem de Deus. Não se sujeitaram, né? Não se sujeitaram. Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram. Esse aqui é o problema do judeu, que não se sujeitou. E aqui é o desafio para o nosso coração, para a gente não entrar nessa história de tentar achar alguma justiça em nós. Não tem justiça em nós. Então, assim, o homem moral, que é esse homem religioso, que é o homem que segue a lei, que é o homem que... Então vamos fazer essa pergunta aqui para a gente refletir. Se eu já sei que quebrei a lei e que sou culpado, então por que eu devo obedecer a lei hoje? Se eu já sei... Que eu já quebrei a lei. Eu sou julgado culpado. Eu não sou castigado hoje, não é por causa da minha justiça, é por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Se Deus não fosse por misericórdia, então, por que eu devo obedecer à lei? A Stephanie está falando, para não ficar à mercê dos meus próprios pecados. Significa o quê? Quer dizer com isso o quê? Porque eu preciso reconhecer sempre que eu sou pecador e dependo totalmente de Deus. Tá, então assim, para eu, reconhecendo que sou pecador sempre, eu posso estar dependendo da bondade de Deus. Alguém acrescenta alguma coisa? Então, a gente já estudou em outras, acho que foi ano passado, inclusive, que Jesus veio não para revogar a lei, né? Ele veio para que nós continuemos obedecendo a lei, só que agora sem legalismo, eu diria assim. Agora ele veio e agora estamos no tempo da graça. Mas ele não revogou a lei. A lei foi cumprida em Cristo, a Lu está lembrando, né? Ele já cumpriu. Eu não entendi bem a tua pergunta ainda, eu estou ainda pensando na pergunta. Se a lei já me condena, porque eu sou pecador, eu já sou condenado, por que eu devo obedecer à lei? Já que eu não dependo da minha obediência. Entendi. Não é porque eu conheço a lei, eu sei que eu desviei, eu preciso voltar para o rumo, não é isso? Quando eu desvio, a lei me traz de volta para o rumo.
Fala, Pedro. Cara, eu lembrei aqui do que Paulo fala lá de andar do modo digno, né? Da vocação que você foi chamado. Porque, assim, tem essa questão de que a gente fala sobre isso. Eu não obedeço porque eu vou ser salvo. Eu obedeço porque eu já fui salvo. Então, a questão não é... Eu tô lascado, eu tô condenado pela lei. Beleza, por que eu vou obedecer? Porque Deus já me salvou, mesmo eu estando condenado. Agora eu vou andar de modo digno, seja em formato de gratidão ou porque eu preciso representar o nome daquele cara que pagou meu preço ali, cara. Ele é meu dono, agora eu tenho que representar ele, então eu tenho que andar do jeito certo. O 12 aqui fala assim, ó, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Não sei se isso tem a ver. Então, assim, uma coisa também que eu escutei hoje de um podcast que eu estava assistindo enquanto eu almoçava, sobre o reino de Deus, umas aulas que eu estou ouvindo, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, mas eu não sei se eu vou conseguir dizer certinho aqui, mas ele falou uma coisa assim, que lá no passado, né, eles faziam sacrifício pelos pecados, porque eles não tinham como, né, não existia uma maneira, eles não conseguiam se livrar nunca daquilo mesmo, mas hoje não, hoje nós temos Cristo. É diferente, a gente já não pode mais viver escravo disso, né? Então, por isso, o pecado hoje já não tem o mesmo poder que ele tinha lá quando não tinha Cristo ainda, que eles precisavam levar os sacrifícios para poder. Então, toda a vida eles estavam sempre fazendo comemoração. Hebreus fala, né? Tipo, o aniversário do pecado, todo dia. A gente até ficava imaginando, né? Aí cada pecado tinha um tipo de coisa que eles tinham que apresentar. Então, quando eles iam lá apresentar, tipo, eu estou indo lá apresentar aquele pecado de uma coisa que eu cometi, todo mundo já sabia. Eu estou dando aquele bichinho para aquele tipo de pecado lá. Então, assim, eu estou levando uma pombinha por tal coisa, todo mundo já olhava e dizia, ela está levando a pombinha porque ela fez aquilo, né? Porque todo mundo já sabia que aquela coisa é por aquele pecado ali. E hoje já o pecado não tem essa força mais sobre a gente, não deve ter, porque a gente tem Cristo, é bem diferente. É por isso que a gente pode, na verdade, viver diferente do que se não tivesse Jesus, do que os que não têm a Cristo, né? Sim. Débora? E também, se a gente for parar para pensar, os pecados, né, as leis existem assim para nos dar uma qualidade de vida em comunidade, uns com os outros e conosco mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar nos pecados de diversas formas, eles nos prejudicam tanto a nossa alma, né, nosso espírito, humor, nosso corpo, o nosso relacionamento com o próximo, com a sociedade. Então, assim, por mais que estamos hoje vivendo a graça, mas não é porque estamos na graça que, né, a gente vai permanecer. E a lei, ela é para dar esse conforto, né? É para a gente continuar, mesmo sendo pecadores, mas para que a gente tenha uma boa vivência, né, conosco mesmo, com Deus. Eu penso assim, né? Não sei se está correto. Gente, que bonitinho vocês vão para o céu, sabe? Eu estou achando que vocês vão para o céu, se Jesus tiver misericórdia. Vocês estão respondendo muito bonitinho. Mas, pastor... Oi. Também tem... Quando Paulo fala, acho que é para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, não tem de que se envergonhar. É difícil, ó. Uhum. Sempre vai ser. É difícil. Por isso que a gente tem que viver como obedecendo essa lei, atrás dessa lei, porque se não for assim... Se não tem nada, a circuncisão não tem valor se ela não for... Muito bem. Ô, Eurides, fala, Pedro. Eu ia comentar, porque assim, tem hora que eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste quando eu ouço uma pessoa como a Eurides falando assim, é difícil, né? Porque com essa caminhada já, a Eurides, assim, mãe da gente, né, da nossa galera, da nossa época, e a pessoa fala assim, é difícil, eu fico vendo assim, caramba, ou eu fico feliz e falar assim, porque se para ela, na caminhada dela, né, uma pessoa que eu sempre vi ali na igreja esse tempo todo, ainda tem, porque todo mundo vai ter, né? E aí é a hora que eu falo assim, às vezes a gente
cai no entendimento de que, assim, cara, todo mundo vai ter ali as suas dificuldades, as suas coisas, e é uma luta até a gente chegar no céu. E tem hora que a gente fica assim, caramba, bicho, nunca vai ter. Mas é isso mesmo. Ô, gente boa, mas olha que legal. Veja que algumas pessoas, eu já vi gente eu acho que brincadeira, né? De falar assim, rapaz, se alguém chegasse hoje e me mostrasse na Bíblia que não tem essa história de céu, não tem céu, eu vou continuar obedecendo? Olha, a minha esperança é viver na nova terra, então eu não estou nem aí se não tiver céu, eu quero viver numa terra. Não, uma nova terra, o céu que nós estamos chamando é a presença eterna de Deus. Não tem vida depois da morte. Eu obedeço. Sim. Sim. Eu acho também sim, pastor. Nada vai mudar. Como é que é, Cláudio? Eu acho que sim. Eu acho que nada vai mudar o que cada um é. Então, acho que talvez é nesse sentido, então, que da predestinação, talvez, né? Que eu estou imaginando agora isso. Que quando o senhor faz essa pergunta, eu paro e penso rapidamente, eu acho que nada iria mudar. Eu continuo sendo a pessoa que eu sou. E talvez, será que é isso a predestinação, então? Não sei. Eu não tenho certeza se eu serei salvo. Eu não tenho certeza se eu serei salvo. Eu me examino e eu penso nisso. Mas quando me perguntam, você vai mudar? Você vai deixar de fazer o que você faz? Vai deixar de ser o que você é hoje? A resposta é não. Continuar o mesmo. Pedro? Rapaz, eu não sei se... é só a questão, assim, não existe céu, mas continua existindo um Deus que está comigo, que está me salvando. Ele só está falando assim, olha, você pecou demais, aí infelizmente não vai ter céu no final. Mas assim, eu continuo contigo. Porque, agora, se fosse porque às vezes eu paro para pensar nessa questão do... Sabe quando bate aquelas dúvidas assim, será que tudo que eu acredito é verdade, né? E aí tem hora que eu fico pensando assim, não, cara, mas vou continuar seguindo, porque lá na frente eu vou descobrir. Tem uma frase que eu já ouvi, não sei se foi você mesmo que já falou isso, mas que é em relação ao espírita, né? Uma questão da questão do que a gente crê e do que o espírita crê. Porque o espírita, ele acredita que ele vai ter uma outra vida depois, para se ele bagunçou essa, ele tem uma outra para viver. E aí alguém responde para esse espírita de que pelo menos se ele acreditou agora e ele errou, tá, beleza, então se o espírita tá certo, ele vai ter uma outra vida lá depois para acreditar em outra coisa, né? E a gente não, a gente já tá acreditando no certo. Então, assim, se a gente tá certo, deu certo. Se a gente errou, vamos dizer assim, lá na frente eu vou ter outra vida de acordo com o espírita, né? Então, tem hora que eu fico pensando assim, cara, eu vou continuar seguindo aqui, porque se eu tiver só essa vida aqui, é isso. Agora, quando eu fico pensando, se tivesse sem a presença de Deus totalmente, aí eu acho que nem a gente... Não é essa a viagem aqui, não. A viagem é assim, Pedro, a viagem é assim, ó. Eu viajei mais. Nós estamos crendo em Jesus hoje. E por que cremos em Jesus, como você disse? Porque eu fui salvo. Veja, eu já fui salvo. Não significa que eu fui para o céu já. Eu já fui salvo. Salvo do quê? Né? Salvo do quê? Aí, assim, nós chegamos à conclusão, por algum motivo nós chegamos à conclusão de que não existe vida depois da morte. Eu vou querer continuar obedecendo nessa vida. Paulo já falou disso. Ele fala que se tem vida depois da morte, Cristo morreu em vão. Mas eu fiz uma viagem e vocês estão literalizando, então não deu certo a minha viagem, não é. Fala, Luciane. Então, eu obedeceria, e assim, partindo da questão que a gente já conhecia, esse tal céu, né? A gente já tinha ouvido falar disso. Eu procuraria trazer o céu para a minha vida, para cá. Você entendeu? Assim, a função do crente é viver uma parte do céu aqui na Terra. Nós não consegue, né? Eu, com o meu jeito de ser, às vezes eu trago até um inferno, assim, né? Mas o certo é trazer o céu para viver agora, né?
Então, mas eu acho que é esse ponto mesmo, Lu, sabe assim, ó, olha só, gente, eu conheço pastores liberais, né, como eu falo para vocês, conheço padres e pastores liberais. Eles não acreditam que existe vida depois da morte. Eles não acreditam que Jesus é alguém que vai voltar. E aí eu pergunto isso assim, então por que o cara quer continuar sendo cristão? A ideia é exatamente essa, é assim, ó, Deus me salvou do quê? E aí a Dionara colocou agora há pouco aí, Deus me salvou do domínio do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Pecado não é só uma coisa que me leva para o inferno. A Débora falou agora há pouco, pecado é uma coisa que faz mal para a minha vida agora e faz mal para quem convive comigo. Além de, pegando a palavra do Pedro, eu envergonho o nome daquele que é o meu Senhor. Então, eu tenho que viver de um modo digno por causa do amor a Jesus, que me salvou já. Me salvou do quê? Da escravidão do pecado. Eu tenho que viver obedecendo a lei, porque eu agrado a Deus. Eu tenho que viver obedecendo a lei, porque é melhor para mim. Pecado, ele é prazeroso no momento, mas ele sempre gera algum tipo de problema depois. Então, é melhor eu não fazer. E terceiro, o pecado faz mal para o ambiente que eu vivo, seja a minha família, seja a minha igreja, seja a minha sociedade. Então, ainda que não houvesse inferno, ainda que não houvesse condenação eterna, compensaria a gente continuar buscando santidade, conforme a Débora colocou agora há pouco aí, a Débora Oliveira, né? Eu compensaria continuar buscando santidade, porque agrada a Deus, faz bem a mim, faz bem ao próximo. Porque o que o pecado fez? O pecado lá no Éden, ele não me levou para o inferno. Ele me tirou da comunhão com Deus, da minha paz e da paz com o outro. O que a graça de Jesus faz é exatamente me fazer viver hoje comunhão com Deus. O que é comunhão com Deus? É céu. Céu é comunhão com Deus. Então, quando a gente perde o céu, a gente perdeu a comunhão com Deus, né? Então, nesse sentido, ainda que nós fizemos uma suposição, uma brincadeira aqui, né? Ainda que não houvesse a vida depois da morte, hoje em dia ainda valeria a pena tentar obedecer à lei. Fala quem está com a mão levantada, tá? A Lu e o Pedro com a mão levantada. Eu não. Ah, Pedro. Então, abaixa a mão aí, Lu, que a sua mão tá com um negocinho levantado. Então, nesse sentido, para mim faz muito sentido de viver essa comunhão no dia a dia, porque eu acredito, eu penso assim, a nossa mente ela é muito limitada. Abre a porta, filho. A nossa mente ela é muito limitada para entender o que é o céu e o quão bom ele é, o quão bom ele, quão bom ele é, né? Não é ruim, mas assim, eu lembro de uma frase que eu vi uma coisinha na internet uma época, um cara falando que só iria para o céu se fosse open bar, né? E que para quem não sabe, é a questão de você poder beber à vontade, né? Ter de tudo à vontade, assim, sem ter que pagar pela bebida, vamos dizer assim, igual numa festa. E aí, às vezes, eu trago essa reflexão, digamos assim, para outras coisas, porque às vezes a gente fica pensando assim, eu só quero ir para o céu se lá tiver uma mansão de ouro. Eu só quero ir para o céu se lá eu for ver fulano. Eu só quero ir para o céu depois de... Porque a gente começa a comparar o céu com coisas que a gente tem aqui. Então, nossa mente ela é muito limitada a isso. Então, quando eu penso nisso, eu fico pensando nessa questão que você falou agora. Eu não... Talvez sim, a gente fica nessa coisa, cara, eu não quero morrer e ir para o inferno, para uma destruição eterna. Mas eu acho que a minha mente, ela trabalha muito mais nessa coisa de que eu estou vivendo essa... Eu fico triste no meu pecado do dia ou da vida quando eu estou perdendo essa comunhão, essa coisa, vendo o que tem. Porque esse futuro, sei lá, para mim ele é tão ainda difícil de compreender aqui, que fica... Perfeito. Não é? Perfeito. Olha só, gente boa, muito boa reflexão. Veja bem, então aqui tem uma reflexão importante para nós. Como o homem imoral, que é esse que meteu o pé no balde, não está nem aí para Deus, despreza o conhecimento de Deus, o homem moral despreza a bondade de Deus.
capítulo 2, 4, que é essa coisa de que, às vezes, o homem moral, ele acha que ele está vivendo porque ele é bom. Ele não entende que ele está vivendo porque Deus é bom. Porque se Deus não fosse bom, nem a moralidade dele era suportável para Deus, porque ela é imperfeita. Então não tem o homem moral. Ah, minha bateria do computador está acabando. Cadê o carregador? Jesus Cristo. Sei lá onde é que está. Deve estar lá no quarto. Por favor. Tomara que dê tempo aqui. Então, assim, como é que o Israel de Deus vê a sua dureza de coração em... Desliga o vídeo que ajuda. Ah, é? Diminui a carga, né, do computador. Só a câmera? Só a câmera. Deixa sem vídeo. A bolsa, cadê a bolsa? Mas vai falando enquanto isso, que pelo menos é um tempo que você está... Então, mas assim, o problema do judeu, ele esquece que ele tem o coração impenitente, que ele tem o coração duro, ele acredita na justiça dele. Está aqui a bolsa, está aqui, está tudo aqui. Ele acredita na justiça dele. Então, assim, esse é um problema que nós temos que lutar contra ele. Nós também temos que lutar contra esse problema, porque se nós corremos o risco de começar a acreditar na nossa justiça. Nós começamos a correr o risco de acreditar que porque nós somos evangélicos, porque nós vamos à igreja, porque nada está no homem. O que o apóstolo Paulo faz o tempo todo é tirar da expectativa do homem qualquer coisa, porque o judeu acreditava nisso. Capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Não dá para a gente imaginar que em nós exista algum tipo de justiça. O nosso desafio, que aí o apóstolo Paulo vai destruir todos os momentos, é essa expectativa que nós temos diante de Deus. O capítulo 2, versículo 11, vai dizer, então, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Todas as pessoas, quer seja judeu, quer seja gentil, com o, né? Todas as pessoas, quer seja judeu, quer seja gentil, estão todos sob o juízo de Deus. Ao olhar para cada um, não sobra nada. Aliás, a Bíblia diz, né? Se o Senhor olhar iniquidade, não sobra nada. Não sobra ninguém. Então, capítulo 2, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Do judeu ou do gentil. No versículo 16 do 2 também fala, né? Paulo diz que e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Estamos no sal. Caramba! Né? Caramba, bola, igual dizia o Don Quixote. Aqui tinha um pastor Evandro que ele falava assim, que ele falou na igreja dele que ele inventou um aparelhinho invisível. E todos os dias, todos os domingos, ele soltava aquele aparelhinho na casa de uma família. E no outro domingo, antes de começar o culto, ia passando a vida daquela família lá na frente, na igreja. E aí estava o casal brigando em casa, e o menino dele falou assim, ó o aparelhinho do reverendo Evandro, né? Porque era... Aloysio, a gente tinha um costume aqui em casa, até uns aninhos atrás aí, o Diego olhava para os meninos e dizia assim, olha para mim, que ele dizia que ele lia os pensamentos, se ele olhasse dentro dos olhos, ele lia os pensamentos. A Rebeca, mais bobinha, né, até uns 11 anos, acreditava. Aí, se ela fazia alguma coisa errada, ela desviava o olho. O Dieguinho foi um pouco antes, mas eles acreditaram muito tempo nisso. Não, igreja pentecostal, né, eu já vi falar, nunca vi na igreja pentecostal, né, mas tem pessoas que têm medo daquele pastor que revela, né, tem medo de ver um pastor que revela, né. Eu lembro que eu trabalhei com uma senhora, eu cuidei de uma senhora, uns 6 meses eu morei, cuidei dela, eu trabalhava no hospital durante o dia, à noite eu ia ficar com ela, né? E aí já ia direto
uma senhora muito rica da cidade, aí um dos médicos que eu trabalhava com ele, me indicou para ficar cuidando dela, né? Enfim, ela sempre, eu acho que ela tinha medo, ou não me conhecia bem, né? Se eu ia roubar alguma coisa, né? Porque era uma cobertura, né? Num prédio muito fino, né? Muito rico, tinha muita coisa, muita riqueza lá dentro. Aí a mulher dizia assim, ela me chamava de Nara, né? Porque no hospital as pessoas me chamavam, a maioria me chamava de Nara. Nara, Deus me vê. Ela dizia assim, era Dona Lourdes o nome dela, Deus me vê. Então, sempre eu lembro disso, né? Porque ela vivia me falando isso, eu dizia, ela deve ter medo que eu roube alguma coisa, né? Ó, o capítulo 2:5 vai chamar a atenção desse justo juízo de Deus. Então, terminando aqui, o apóstolo Paulo, ele vai se apresentando a teologia dele para a igreja de Roma. A igreja de Roma precisa compreender, então, assim, não existe... O homem é mau. Ele está perdido diante de Deus. Ele está sob a ira de Deus. Mesmo o homem moral, esse que acredita que porque ele cumpre a lei, então ele é bom. Não. Ninguém é bom. Ninguém tem condição diante de Deus, né? Eu sempre tenho que... De vez em quando o cara me chama, segunda-feira agora até chamou e eu não fui, porque era aniversário da Del, eu vou para uma entrevista numa rádio aí, né? E algumas vezes ele toca no assunto da corrupção, não sei o quê, e eu vou falar uma coisa e ele sempre diz, mas então o homem é mau? É. Aí é interessante porque para a teologia o homem é mau, para a psicologia o homem é bom. Então, assim, a teologia vai me ensinar que eu preciso de Jesus. A psicologia vai me ensinar, eu preciso tirar as coisas ruins que estão cobrindo a minha bondade. Porque eu sou essencialmente bom. E aí é um problema, né? A sociologia, em alguns lugares, ela fica tentando falar desse homem bom. Inclusive, assim, os indígenas eram olhados como bons. Os indígenas são maus pra caramba, como a gente, como todo mundo, né? Esses dias eu tinha... Aqui em casa tem um passarinho que está vivendo com a gente aqui. Então, de dia, para estudar, que é um problema, porque ele chega voando e chega aqui em cima do computador e fica mexendo nas coisas. Ele a comer agora está um problema, porque ele vem para comida e fica ali. Tomar o tereré, ele fica... eu fico com a coisa do tereré, ele vem, senta aqui e fica sugando a aguinha daqui, assim. Então, ele é um impertinente, assim, de tão chegado que ele está. Mas eu botei lá debaixo da árvore para a família dele vê-lo, porque ele tinha caído quando era filhote, nós tratamos ele, e ele criou pena, e nós colocamos lá na árvore para que a família pudesse... Aí juntou aquele monte de passarinho da turma dele, eu falei, pô, festa, eles estão felizes porque o cara voltou. Aí fui lá e soltei, abri a gaiolinha assim, o passarinho voou para o lado deles, todo feliz, eles desceram o cacete nele, que ele quebrou a perna, ele veio aqui para casa com a perna quebrada, a perninha sobrando assim, ó, e eu achando que eles estavam fazendo festa, o bichinho com sangue derramando, aí foi aquele sacrifício. Agora ele está com medo, ele tem medo dos passarinhos dele lá, e está com ele aqui em casa, né? Na criação, a Bíblia diz que toda a criação caiu, né? O pecado, ele fez uma separação entre a criação e Deus, não só entre o homem e Deus. Então, assim, a gente precisa compreender essa lógica. Claro, o apóstolo Paulo, ele quer que nós entendamos a necessidade que a gente tem do Cristo, né? Então, é o trabalho dele na frente. Gente boa, Feliz Natal para vocês. Que legal que a gente está aí lendo Paulo pormenorizadamente, né? Bem devagarzinho, a gente vai caminhando. Daqui uns dias eu viajo, né? Eu devo viajar para a Índia dia 26. Vou passar 2 semanas fora, depois nós vamos combinar como é que nós vamos fazer aqui, se a gente vai continuar, se vai aprender, se o Cristiano quer dar essa aula, como é que a gente quer fazer. Mas a gente vai combinando depois, tá bom? Vamos orar? Bondoso Pai, é assustador a gente pensar no justo juízo, um juízo que vai nos tratar segundo as nossas obras. E é libertador lembrar que em Cristo nós somos justificados, que não há condenação para quem está em Cristo. É bom ao nosso coração lembrar que nós não temos mesmos condições e merecimento, mas que Jesus nos apresenta diante do Senhor e a gente já pode experimentar o céu aqui.
A gente experimenta o céu quando consegue falar contigo, adorar a ti, ler a tua palavra, ter a comunhão, mesmo que vez por outra a gente plante sinais do inferno numa atitude, num gesto, numa ação. O que nós queremos mesmo, Pai, é pedir misericórdia do Senhor para que o Senhor nos liberte todos os dias. Todos os dias. Que o nosso coração não tenha prazer no pecado e que a nossa inteligência espiritual não nos faça querê-lo, para que a gente possa querer mesmo a comunhão, a obediência, a alegria de servir. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui, pessoa, sua casa, sua família, sua vida, sua luta, Deus, naquilo que tem tido uma luta. Em nome de Jesus, Pai, tem misericórdia de cada pessoa. Nos mantém presos ao Senhor. Nos mantém amando a tua comunhão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz Natal. Amém. Boa noite.